Olá, boa noite para todo mundo, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vocês estão nos ouvindo. Meu nome é Felipe Brasil e esse daqui é mais um episódio do podcast Almadurecer. Nesse encontro de hoje de almas, vamos estar conversando com a Priscila Gil Alabarce. Boa noite, Priscila, tudo bem? Olá, me chama de Priscila Gil. Eu prefiro. É o meu nome mais espiritualizado, é Priscila Gil. Ficou assim, é assim que todo mundo me conhece. Tudo Posso bem. chamar você de Pri? Mas óbvio, claro. Então tá bom. Pri, primeiramente agradeço a sua disponibilidade de estar aqui conversando comigo, tá? É, eu quero, além de agradecer, saber um pouco mais sobre a sua jornada, né? Eu quero que essa conversa aqui a gente possa entender um pouco mais sobre como a sua alma esteve desempenhando o seu papel, né, de Priscila Gil, por essa vida até agora, para trazer um pouco dessa luz, dessa sabedoria que você veio coletando, né, enquanto alma até agora. Então, por favor, se apresente para a gente. Quero que você fale um pouco mais sobre quem é a Priscila Gil. Sabe que eu queria começar hoje falando uma coisa que eu nem tinha te contado. Quer dizer, na verdade, eu estava até comentando isso, mas assim, que é um sentido de cocriação. Eu trabalho muito com essas questões de cocriação. Eu sinto que essas questões de cocriação fazem muito parte da nossa vida, que é justamente cocriar a nossa realidade, é entrar nessa sintonia dessa cocriação, que é o que nós merecemos, que todo mundo merece, né? Ter uma vida boa, uma vida com, assim, realizando todos os nossos sonhos. E eu sempre fui aquela pessoa que é tímida. Todo mundo diz que não, mas eu sou muito tímida, sou muito introvertida. Mas todo mundo diz que não, mas pronto, né? Mas eu sei o quanto eu sou. E isso faz com que essas questões de falar, de estar assim em entrevista, né? De estar se expressando, de estar falando quem eu sou e como eu sou, o que eu fiz, isso para mim não é tão simples, para mim é até muito difícil de fazer. Mas nas minhas cocriações que eu estava fazendo ultimamente, até a última foi agora no eclipse lunar que nós tivemos agora faz pouco tempo, não é? Que foi o eclipse de abertura para esse novo ano, né? De abertura para essas conexões desse novo caminhar da nossa própria vida. E lá nesse eclipse, eu estava querendo cocriar a realidade que eu sempre quis ter para mim, que é ter essa forma de conseguir me expressar, de conseguir falar para o mundo, para todos, tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu conheço, porque eu percebo, assim, que eu tenho uma visão diferente, e não é todo mundo que tem, não é sobressair, não é querer não é isso, mas eu percebo que eu consigo enxergar coisas que as pessoas não conseguem enxergar, e eu queria passar isso, então eu fiz uma cocriação que era fazer e realizar podcast, estamos aqui já, e a outra era também de escrever livros. Eu sempre tive muita vontade de fazer isso. Então, eu fiz essas duas cocriações naquela noite e as duas já estão sendo concretizadas. E foi depois daquele eclipse. Foi uma coisa assim brutal. Então, assim, estar aqui hoje era assim que eu queria começar, dessa questão de que a gente consegue sempre tudo aquilo que a gente deseja. Que é quando a gente entra nessa sintonia do universo, quando a gente entra nessa percepção da realidade, que é a energia do universo, a gente consegue criar os meios. Não me pergunta como, mas eles vão se afunilando, as pessoas vão se encontrando. Tanto é que o que tu tá trazendo aqui no programa é o que eu tô querendo trazer. O que tu tá trazendo aqui no programa é que também o livro lá, que também me chamaram, estão querendo trazer. Ou seja, aí a gente começa a perceber toda essa singularidade, todas essas linhas que vão se unindo e vão se juntando para a gente chegar aqui onde a gente está, que é nesse novo ano, esse novo recomeço. Mas o que eu queria também trazer, assim, de início, além disso, que para mim já é inédito. Já tá aqui fazendo podcast para ti, é o meu primeiro. Então, tô super honrada, tô super feliz por estar aqui fazendo esse primeiro podcast. E óbvio, não tem nada melhor do que de falar sobre essas questões, principalmente da parte da espiritualidade, do que falar da nossa própria vida, do que contar a nossa própria história. Porque por mais que a gente possa falar das teorias, por mais que a gente possa falar, né, das questões de como que faz, o que tem que fazer, nada melhor do que ter exemplos.
Eu sigo muitos passos de muitas pessoas, então eu gosto de ouvir, eu gosto de entender através do que aquela pessoa passou. Então, por isso que nada melhor do que a gente falar, né, da nossa própria história, do nosso próprio desenvolver, da nossa própria trajetória. E eu começo, então, contando, certamente, desde quando eu nasci. Porque a gente começou essa minha trajetória terrena, mas não se preocupa, tá? Ah, sério, Felipe, eu não vou contar uma vida inteira, tá? Mas as partes principais eu vou contar. Que certamente é o quê? A gente sabe que eu fiz faz pouco tempo, eu fiz uma entrevista no canal do Flávio Vale, e uma das perguntas que me fizeram foi: por que quando nós encarnamos, nós esquecemos das nossas vidas passadas? Por que nós deixamos tudo para trás? Bom, por que a gente está aqui e não se lembra de nada das outras vidas? Essa foi uma pergunta que me fizeram lá. E isso vem justamente da base do nosso nascimento. Isso já vem da nossa infância, isso já vem dessa primeira fase da nossa vida. E quando a gente nasce, quando a gente encarna aqui nessa dimensão, a gente está ainda fluido. A gente está ainda conectado. A gente tem, sim, todas as lembranças da nossa outra vida. A gente tem ainda todas as lembranças do que a gente fez, do nosso próprio propósito nessa vida, da nossa missão, da nossa alma. Tudo isso está muito fresco. Tudo isso está muito recente nas nossas memórias, dentro da nossa célula, do nosso campo espiritual. Porém, a gente está num meio o qual o meio não te auxilia a desenvolver isso, não está num meio que ele vai te dar apoio, te dar amparo e te dar orientação para tu fazer todos esses acessos para uma vida. Até a minha resposta foi que a gente não perdeu a conexão aqui quando a gente nasceu. O que fez perder a nossa conexão foi a nossa própria existência nessa própria vida, nesse próprio caminhar. A gente chega aqui com a conexão. Mas todo o meio, tudo que está vindo em fora, tudo que está vindo em torno, é o que modifica isso, é o que faz a gente esquecer, entrar naquele véu daquela ilusão que a gente tem. É que nem como, por exemplo, vamos supor que existe uma criança superdotada, e vamos colocar essa criança superdotada numa escola normal. Ela vai desenvolver ali dentro? Não. Ela não vai desenvolver todos os dons, ela não vai desenvolver tudo aquela capacidade que ela tem. Então, a gente entra nessa escola não desenvolvida, que é a nossa família. E ela realmente ela não está pronta ainda, porque ela não está desperta para auxiliar todo novo ser que já vem com toda a conexão, para nunca ela se esquecer, para não desviar do caminho que ela já está aqui, do caminho que ela já veio honrando e se propusendo para estar naquele caminho. E aí o que acontece? Por exemplo, vou contar de mim. Esse que é o contador das histórias, vou contar de mim. Desde pequenininha mesmo, eu sempre fui aquela pessoa que tinha sonhos, que eram premonições, eu previa as coisas que iam ocorrer. Eu tinha sonhos também que eu tinha outras vidas. Eu sempre fui uma pessoa assim e eu me recordo todas elas, sabe por quê? Por causa que a minha mãe me incentivava. A minha mãe sempre me questionava, ela me perguntava, mas me conta, e tu sonhou então com quem? E por que foi isso? E ela não me barrava, ela não criava aquela barreira que muitos pais criam, dizendo assim, não, isso é bobagem. Não vai, você esquece, isso não é nada. Então, a minha mãe é uma pessoa que também tem mediunidade, só que ela também ainda não trabalhava, mas ela tinha uma conexão. Então, ela me escutava, ela me dava um amparo, e por isso que eu lembro dessas coisas quando eu era criança. Desse amparo da minha mãe, eu tive esse apoio da minha mãe. Então, quando eu tinha algum sonho, quando eu falava alguma coisa, quando eu tinha uma sensação, alguma intuição, a minha mãe sempre ouvia. Então, eu sempre cresci nesse meio da minha mãe, que ela também estava nesse desenvolver, também ela estava nesse caminho. E quando eu tinha esses sonhos que eu contava para ela, acontecia. Que era principalmente sonhos relacionados com pessoas que morriam, porque eram sonhos que eu me lembro naquela época, porque é os sonhos mais marcantes, porque eu tenho certeza que depois eu me lembro que eu tive vários sonhos
que acontecia nos sonhos, depois eu vi que acontecia na realidade, mas não só negativos, sonhos também positivos. Mas naquela época, os sonhos negativos eram o que mais eu me recordo, porque é uma lembrança mais traumática. Geralmente, essas lembranças mais traumáticas é o que mais a gente, né? Uau, que fica mais impactado, né? Então, assim, as lembranças dos sonhos que eu tinha com familiares que eu tive, né? Pessoas próximas de mim que morreram e em seguida vieram a falecer. Então, esses são os que mais eu me lembro, que mais eu me recordo. Com isso, até uns 7 anos de idade, que é a fase natural de todo ser humano, que ainda tem essa faixa de percepção, que ainda tem essa conexão, que é mais ou menos até os 7 anos de idade, de vida de todo mundo. Depois dessa idade, é que aí que entra os traumas de infância, aí começa a entrar, né, as crenças limitantes através das famílias que a gente tem. E isso, a partir dos 7 anos de idade, é que a gente vai começando a se desviar e vamos se esquecendo de quem somos, esquecendo do que viemos fazer aqui e principalmente se esquecendo do que nós já fizemos aqui. Então, é mais ou menos a partir dessa idade, entre os 7 anos, mais ou menos por aí, que faz a gente se esquecer devido a todas essas questões que a gente vai passando na nossa vida. Então, mas para mim, ainda naquela fase inicial de criança, ainda estava fresca, eu tinha apoio da minha mãe, até eu tinha bastante amparo da minha avó, que era a mãe da minha mãe, também era curandeira, também ela era benzedeira, então ela também estava na sintonia, então era uma ligação mais tranquila. Só que daí o que aconteceu? A gente se mudou, a gente foi morar em São Paulo, naquela época ainda morava no Rio Grande do Sul, a gente foi morar em São Paulo, numa cidadezinha mais do interior, uma cidadezinha mais pequena, né? E lá nessa cidadezinha, a minha mãe tinha muitos amigos que tiravam cartas. Porque isso é outra coisa que também me traz muita relevância na minha vida, é que eu não tenho religião. Eu não sigo nenhuma religião. Eu não sou católica, eu não sou espírita, eu não sou umbanda, eu não sou budista, eu sou nada. Não sou nada. Isso eu creio muito que vem dessa questão da flexibilidade que eu tive de expandir a minha consciência desde pequena. Porque se a gente vai entrar no meio de uma questão só, com uma visão só, isso não é expansão. E não é essa a intenção que a gente está aqui. A gente está aqui para expandir sempre a nossa consciência. Então, se eu estava ali naquele meio fechado, eu não vou conseguir expandir. E não era isso que eu estava vivendo. Porque até a minha mãe em si, ela também não tinha religião. Ela era católica. Porque a minha avó era católica, eu lembro que eu aprendi as primeiras rezas com a minha avó quando ela ia me colocar para dormir. Foi assim que eu aprendi ali o Pai Nosso, aprendi a Ave Maria, mas era com a minha avó. Com a minha mãe eu não aprendi nada. Nem com meu pai, eu nem lembro disso, né? Mas aí então com a minha mãe, que ela não tinha essa religião também, ela não tinha uma dedicação religiosa de ir para a igreja sempre, isso eu não fazia. Mas a minha mãe era muito aberta também, então ela tinha lá naquela cidade que ela vivia lá do interior, uma vizinha, e aquela vizinha, ela jogava cartas ou búzios. Era uma coisa assim. Eu também não lembro porque eu era muito pequena. E aí, então, ela levava a minha mãe para tirar carta ou búzios, seja lá o que for. Era um terreiro, se eu não me engano. Acredito muito que era uma casa de candomblé. Acredito muito que era isso, mas eu não lembro. Aí, então, eu chegava lá e sempre não sei, o pai de santo, ou o tarólogo, não interessa, o que via falar comigo, dizia para mim assim: ela é mediúnica, ela tem que trabalhar a mediunidade dela. Agora, tenta imaginar uma criança recebendo uma informação dessa. Eu te juro, Felipe, tipo, ficava assim, querendo trabalhar a mediunidade, sabe? Tipo, que isso? Me explodia a minha mente, eu não entendia o que era isso que ele estava querendo me dizer. Eu achava que era uma questão de trabalhar com a mediunidade, tipo, em vez de ser médico, eu sou mediúnica. Eu achava que era uma coisa desse gênero, sabe? Então, tipo, e eles me falavam isso, não foi só um, foi mais de um ser que me falava isso naquela época, assim, ela é mediúnica, seres dispersos, assim, né? Que me dizia que eu era mediúnica. Isso por quê? Isso é uma questão que as pessoas, elas não têm essa consciência. Todo mundo tem mediunidade, todo mundo tem conexão mediúnica, todo mundo, sem exceção.
A diferença é justamente essa de saber quando foi deixada ou não para trás. Quando teve amparo, quando não teve o amparo. Eu tive o meu amparo, então por isso que eu tinha sempre ainda teve essa coisa muito aflorada em mim. Eu não bloqueei, mas as crianças bloqueiam, porque elas escutam que é para bloquear. Então todo mundo tem conexão, todo mundo é médium, todo mundo tem dom, todo mundo tem um propósito, todo mundo tem uma missão, todo mundo tem isso. Porque tem pessoas que chegam para mim e dizem, eu quero não seguir nada na vida porque eu não tenho missão, eu não tenho propósito, nem sei o que eu vim fazer aqui. Isso, só porque a pessoa está perdida não significa que a pessoa não tenha missão, mas ela tem sim, assim como ela também tem dom. Só que então, naquela época, como eu já tinha essa conexão, por eu nunca ter barrado ela, por nunca ninguém ter feito isso na minha família, certamente que os médios sentiam essa sintonia e me diziam isso. Era uma coisa muito sincrônica. Mas pronto, naquela época eu não entendia nada, eu juro que eles falavam isso para mim e ficava sem entender. Mas sim, eu sabia que tinha alguma relação com a espiritualidade, mas eu não sabia também esse termo. Porque eu sim, sempre fui aquela criança, eu lembro muito isso, a minha mãe também, ela traz muito disso dela também, das experiências dela. Eu sou aquela criança que via vultos, eu tinha meus amiguinhos imaginários, eu tinha até meus amiguinhos, e a minha mãe me traz, ela me lembra disso, que eu tinha meus amiguinhos azuis. Então, eu falava, eu não lembro disso, mas eu falava que eu tinha meus amiguinhos azuis, então, meus amiguinhos imaginários, assim como também eu via vultos. Minha mãe também tinha experiências desse tipo e ela também me falava, ela também me dizia: ah, eu vi aqui alguém passando, e eu dizia: ai, mãe, tu não escutou alguém nos chamando? Eram umas coisas assim. As duas, eu era pequena e ela mais velha, a gente conversando nesse tipo de tom. Então, minha mãe nunca me barrou nesse sentido. Então, a gente sempre teve essa liberdade e eu então sempre desenvolvi a minha espiritualidade sem me sentir presa, sem me querer me travar nesse sentido. Mas pronto, fui crescendo e aqueles meus sonhos com as premonições que eu tinha, principalmente os sonhos de morte que eu tinha, teve um momento, esse eu nunca vou esquecer, teve um momento que foi muito marcante para mim, foi mesmo muito forte, porque foi o sonho que eu tive, se eu não me engano, até o mais realista de todos, porque o sonho é aquele sonho que monta um cenário, não é? E te traz apenas algumas informações sutis de algo, não é? Mas aquele sonho que eu tive foi mesmo um cenário inteiro concreto, foi uma coisa mesmo muito, muito real. E naquele meu sonho foi o falecimento de um amigo meu, só que eu era adolescente. Era adolescente. E aquele meu amigo, eu vi ele sendo cremado, todo inchado, isso eu lembro, né? Tava todo inchado, cremado, com a roupa dele, com o terno dele, os familiares que eu nunca vi na vida, estavam todos lá. E eu tava lá chorando, dizendo adeus para ele. E eu lembro que eu liguei para ele no dia seguinte e eu disse para ele: olha, eu tive um sonho contigo, foi assim, horrível. E eu tenho esse tipo de sonho, então, por favor, toma cuidado. Eu falei para ele, sabe? Cuida mesmo, porque foi mesmo uma coisa. Eu fiquei mal, sabe, Felipe? Sério, eu chorava, eu fiquei mesmo mal. Foi uma coisa muito impressionante. Não deu 3 dias, porque era mais ou menos essa época que sempre dá, sempre é 3, sempre é o número 3. Depois que eu entendi a questão da trilogia, 3, 3 criando, 3 lagos. Nem dava os 3 dias. Deu 3 dias e a minha amiga me ligou dizendo que ele tinha falecido num assalto, que ele tinha recebido 3 facadas, também 3, e não foi socorrido na hora. Então, eu fui no velório dele e, por sinal, eu nunca tinha visto cremação na vida, foi a primeira vez que eu vi cremação, que eu tinha visto no sonho. Conheci os familiares dele, que eu também não tinha conhecido, que eu vi que era igual ao do sonho, e vi ele sendo cremado. Aquilo para mim foi um choque tão grande, porque eu via os sonhos de pessoas que morriam perto de mim, mas não era o meu, não era isso, uma coisa tão próxima de mim, sabe? Era uma coisa mais distante, como um vizinho, o tio do tio, sabe? O irmão do avô, era uma coisa assim muito próxima, mas não era uma coisa tão meu. Ele era meu amigo, sabe?
E aquilo para mim foi muito chocante, aquilo para mim foi muito impactante. E ali eu nunca vou esquecer que eu disse: não quero mais saber dessa história de espiritualidade. Não quero saber nada desse campo, sabe? Me deixa em paz. Eu falei isso para mim mesmo, sem saber dessas palavras, porque eu não usei essas palavras, não lembro quais são as palavras que eu usei, qual era a consciência que eu tinha naquela época, mas o sentido era essa, né? Que eu não queria mais ter esse tipo de conexão. Eu não queria mais saber disso. Então, que me prendesse, que me barrassem, que me fizesse algo que eu queria ver na vida. Eu queria ser uma adolescente normal, sabe? Ter namoradinho, esse tipo de coisa. Não queria mais saber daquilo. E foi o que aconteceu. Eu me barrei, nunca mais eu tive nada. Nunca mais eu tive um sonho ou alguma intuição, ou vi algo, ou senti algo. Sumiu por completo. Foi como se eu tivesse fechado mesmo tudo para minha vida. E tava vivendo uma vida o quê? De um ser num desperto, tranquila, achando que a vida era só aquilo, estudar, ir para faculdade, ir lá, viver, tá namorando, todas aquelas descobertas iniciais, aquela adolescência, início da fase da vida adulta, tava tudo tranquilo. Eu não sei quem que dá as diretrizes na espiritualidade, do que tem que acontecer, o que a gente tem acesso, o que não tem, mas é uma coisa, às vezes, que a gente acha estranho. Por que a gente tem essas visões? Por que a gente tem acesso às informações que sobre a morte de uma pessoa? O que isso vai mudar? Por que eu recebi isso antes de acontecer, né? Por que eu tive esse acesso? Era para avisar para ele, mas nada mudou, né? No final das contas. Então, para quê? Eu tenho esse porquê. É para que eu tenha em dobro, né? Eu tenho esse porquê. Tem? Por quê? Tem. Ah, já é para falar? Claro, quero saber. Porque assim, a gente está vivendo aqui esse corpo, essa matéria, essa energia densa dessa aqui. Só que a existência não é isso. A realidade não é essa, porque a realidade não existe um presente, um passado e um futuro. Ela é tudo uma só. Então, quando a gente está nessa conexão desse não tempo, não espaço, a gente está em sintonia de tudo que é o passado, o presente e o futuro. Então, o que acontece é que tu só está acessando essa linha, essa faixa vibracional. Então, Mas por quê? não tem um porquê, porque é a questão do porquê que esse todo. A gente não é um passado, presente e futuro, a gente é o todo. Tu tá acessando esse todo. Só que aqui tu tá vivendo uma experiência carnal, uma experiência desse corpo tridimensional, e é necessário a gente viver isso para a nossa evolução. E qual é a nossa evolução? É estar lá em cima. Nesse estar lá em cima, é estar nessa sequência adimensional, sequência atemporal. A gente vai chegar lá para entender, porque se tu para e pensa, tu consegue imaginar como que seria uma vida onde não tem passado, presente e futuro? Consegue, Tem. consegue viver assim? Então tu vai daqui a pouco chegar nisso e tu vai também ter esse tipo de acesso. Para daí depois tu também ser um ser adimensional, um ser atemporal. Porque a gente está aqui encarnando, a gente vai encarnando de uma vida para outra, para chegar o quê? Não quero dizer patamares elevado, tá? Não quero dizer essa palavra, mas para entender é um patamar elevado, entendeu? A gente vai sair dessa questão de que tem o passado, uma linha de tempo, passado, presente e futuro, para enxergar esse todo, para viver nesse todo. Esse é o porquê. Tu daqui a pouco, quem sabe na próxima encarnação, tu também vai ser outro que não vai estar mais aqui. Que é o que eu também não quero. Eu, quando na minha história, eu ia comentar isso também, que eu cheguei a esse ponto de que eu não quero mais encarnar aqui de novo. A gente tem essa opção. A gente tem essa decisão. Eu já estou consciente que eu não vou encarnar aqui de novo, porque eu já estou com esses acessos e eu já vivo nessa vida de entender o passado, presente e futuro. Eu já enxergo as coisas assim. Elas se entrelaçam todas. É uma coisa fantástica. Então, eu tenho certeza absoluta, não estou dizendo que eu estou me vangloriando, nada disso, mas é que eu estou trabalhando para eu chegar nesse ponto. E é isso que é a evolução espiritual. E qual que é, assim, o propósito, se a gente está aqui para evoluir enquanto alma, né? A hora que a gente não encarna mais aqui, o que acontece? O que vai ser? Qual que vai ser o rolê a partir daí? Vai encarnar em outras formas de consciência.
Existem outras consciências que volta àquele patamar, que eu não gosto de falar patamar, que parece que é um maior e outro inferior, não, mas não é isso, tá? Mas para entender tu vai um outro patamar, para outro patamar, para outro patamar, até tu chegar no tal do todo. Eu já tive acessos, eu sei que parece meio loucura o que eu vou falar, mas eu já tive acessos de fora supramônadas. Já fui para muito mais além. Então, é um amaranhado de energia, de consciências que existem, que tá todas ligadas. E a gente vai assim. Só que nunca se esqueça de uma coisa: o que que é o universo? O universo é um meio em expansão. Ele não tá parado. A nossa consciência está condizendo com a mesma coisa com o universo. Tu vai estar sempre expandindo. E como é que tu expande? É crescendo. É os patamares que eu tô querendo te dizer. Então não existe vou chegar a algum lugar. É tu vai continuar indo sempre para mais outro lugar. Tu não vai parar, não vai ter uma barreira. É que nem o universo. É, Não vai ter é barreira. engraçado, é um paradoxo, né? Porque a gente está saindo de um lugar para ir para outro lugar, mas na realidade não existe lugar, né? É tudo uma É só criação. seguir. Vai continuar seguindo. Uhum. É muito louco a gente parar para tentar entender as várias dimensões, né? Porque eu acho que isso de avançar, né, no sentido de evoluir, eu acho que seria a primeira dimensão, seguir adiante. Não tem como virar e dar meia volta. Não, Não tem é como só ali, aquela evoluir. ali. Aham. Você só vai para frente, né? E aí a gente vai expandindo esses entendimentos. Eu acho que é muito legal dessa expansão, porque uma vez que a gente também vai entendendo, por exemplo, a questão da segunda dimensão, que começa a polarizar as coisas, a terceira dimensão que dá uma profundidade para essa existência, né? A quarta dimensão que você vai modificar através do tempo, né? Essa criação, uma coisa se transforma no completo oposto, só dá o tempo para aquilo se transformar, né? E Isso conforme a mesmo. gente vai entendendo essas várias dimensões, entendendo sobre o universo e por conseguinte, a nós mesmos, fica mais claro, né? Você concorda com isso que fica mais nítido Claro para que nós sim. o que é a realidade? Claro que sim. Isso Agora, que é expansão da consciência. e me fala, E isso qual que que é o é. benefício, assim, prático? Uma vez que a pessoa se torna, entre aspas, mais desperta, o que muda na vida prática dela? Uma pessoa não desperta para uma pessoa Para desperta. a vida aqui, dessa dimensão? Ou da É, outra? é uma Bom, pessoa que está aqui encarnada. daqui encarnado, para a vida daqui, posso contar também da minha experiência, também posso? Posso? Tá. Da minha experiência que é o que eu trago para minha vida, que é o que eu trago para todo mundo que me segue, que me acompanha, o que eu dou de conselho, entre aspas, né? Se a gente está aqui para evoluir, se a gente está aqui para expandir, a ideia é entrar num fluxo fluido dessa energia. E o que é um fluxo fluido dessa energia? É trazer para uma fluidez o qual não tem barreiras, não tem obstáculos, não tem impedimento. É justamente essa fluidez. Se a gente está vivendo uma vida que está gerando vários obstáculos, como por exemplo, sair do emprego para o outro, tá infeliz naquele emprego, ou tá em relacionamentos tóxicos em todos os sentidos, com o namorado, com os amigos, familiares também, tá sempre doente, ou seja, tá sempre gerando caos na vida da gente, que todos esses caos da nossa vida é um empecilho, é uma barreira, é um impedimento, não tá fluido. Tu tá te batendo, tu tá dando aquele murro na parede o tempo todo, tu não tá indo. O que é uma vida fluida? É tu tá feliz, é tu tá com uma plena saúde, é tu tá vivendo em plena prosperidade, abundância, é tu tá com todos os relacionamentos na tua volta, naquela mesma vibração que tu também tá vibrando. Isso é uma fluidez na tua vida. Então, quando a gente está nesse caminho do despertar, nesse caminho da expansão da consciência, tu entra nesse fluxo fluido do universo. Ou seja, tu vai ter uma saúde plena, tu vai ter um relacionamento com os teus familiares de plena compreensão, tu vai ter um relacionamento com teus amigos, com todos os teus cônjuges, com um companheiro que, sei lá, que seja, sabe, de plena companheirismo, de amor pleno, de troca, de crescimento. Tu vai estar também com toda a prosperidade e abundância financeira na tua vida. Tu vai ter as coisas que tu quer. Tu não vai estar sofrendo, tu não vai estar infeliz, tu vai estar feliz.
Isso para mim que é essa fluidez da vida e isso que traz esse despertar, que é isso que trouxe para minha vida. Eu trabalho muito, bato muito nessa tecla porque a minha vida é assim. E eu digo e repito sempre, eu não fico doente, eu não fico doente. Sabe o que é não ficar doente? Eu já tenho 40 anos. Eu não fico doente. Então, se eu tô bem de saúde, se eu tenho uma vida o qual eu realizo tudo que eu quero, tanto é que eu comecei com o podcast falando disso hoje. Fiz a cocriação que foi agora na Lua Nova, que eu queria fazer podcast, fazer livro. E me veio os dois. Assim, tipo, eu quero, a vida te dá. É isso que é fluidez. Eu quero as coisas e a vida vai fluir para isso. Então, o despertar da consciência para mim, nessa vida aqui que a gente está encarnado para ter esses tipos de experiência. A gente não pode esquecer que a gente está aqui encarnado para ter outro tipo de experiência. O tipo de experiência que a gente está aqui encarnado é o quê? É relações familiares, é relações com os amigos, é relação com o dinheiro também, é relação contigo mesmo, é relação com a natureza. Então, é todas essas relações que seguem a nossa vida. E como que tu vai ter fluidez em todas essas relações se está todo um caos na tua vida? Tá tudo errado. Tu não tá fluido. Tu não tá expandido. Então, para mim, nessa consciência, nessa dimensão que a gente está vivendo agora, é justamente isso. Essa fluidez completa em todos os sentidos. Menina, vou falar para você que essa colocação do porquê estamos aqui encarnados e para desenvolver essas várias relações, isso faz muito sentido, assim. Ainda mais com o que eu recentemente estive vivenciando nos meus processos. Eu também sou uma pessoa que eu gosto de me orgulhar em dizer que raramente eu também fico doente. Sou uma pessoa que estou sempre bem, assim, minha imunidade está sempre alta porque eu cuido do como eu me sinto, né? Acho que para mim isso é uma das minhas prioridades, é eu me sentindo bem. Porque se for para mim ficar me sentindo mal, para que manter esse mal-estar? Não, tem que resolver. Claro. Né? Eu busco isso. Mas eu percebi que o que mais me impedia de ser pleno no meu próprio bem-estar era estar dentro de relações onde a troca não estava equilibrada, Fluida. não estava fluida, exatamente. E em muitas situações em que a coisa tinha que ser forçada, muitas vezes eu tinha que, inclusive, trabalhando esse tema de relações, uma pessoa inclusive terapeuta, né, veio trazer essa ideia de que quando a gente começa a se comprometer a se relacionar com alguém, a gente tem que necessariamente abrir mão de certas coisas, fazer sacrifícios. Perguntei, mas por que eu tenho que sacrificar para me relacionar com alguém? Tipo, por que eu não posso escolher me relacionar com alguém no qual Tá a gente junto, esteja alinhado de acrescentando. modo, né, a que eu não tenha que, sabe, negar a mim mesmo, né? Então, assim, isso ficou muito claro, assim, que enquanto a gente não souber se relacionar, porque a gente não aprende sabendo se relacionar. Muitas vezes a gente vira adulto sem saber se relacionar e isso se torna um grande problema. Né? Mas Se sabe você não por quê? consegue. Porque a gente não se conhece. A gente não tem a própria relação com nós mesmos. Aquela questão que eu estava trazendo aqui no início, de que a gente desvia do nosso caminho, a gente está desviando de nós mesmos. Então, se a gente não nos conhece, a gente nem sabe quem a gente é, como é que a gente vai se relacionar de uma forma positiva para nós mesmos? A gente não vai. Então, a expansão da consciência é um autoconhecimento, é uma questão de saber quem tu é, o que tu veio fazer aqui, o que tu quer, e isso tudo engloba todos os teus relacionamentos. Como é que tu vai estar com uma pessoa que quer viver no shopping se tu quer viver na natureza? Ela vai sacrificar tua natureza porque o outro quer viver no shopping? Não. Só que aí tu vai fazer isso, né? Porque é isso que é as mentes fechadas, é isso que é o não despertar, esses relacionamentos tóxicos de um todo, que é um todo, relacionamento é um todo. A gente está relacionado com um todo. E essa toxicidade, né, apesar da gente às vezes apontar para o outro e falar assim, nossa, essa pessoa é tóxica na minha vida, pode até ser que seja, mas essa pessoa só está na nossa vida em primeiro lugar porque a gente deu espaço a ela. E por que a gente deu espaço? A hora que a gente vai se conhecer, a hora que a gente vai sentar na terapia e entender, poxa, quando foi que começou esse padrão de eu aceitar menos do que eu mereço? Porque quando eu era criança, lá atrás, aconteceu isso. Porque tu buscou isso. Né? A gente busca isso porque tu não te conhece, volta lá de novo.
E é um paradoxo, né? limitantes, exatamente, as crenças limitantes, aos traumas que a gente vai vivenciando naquela fase da infância e a gente vai levando para uma vida. Por isso que tu não te conecta mais, por isso que tu não entra mais em conexão com quem tu é, porque tu vai carregando esses padrões na tua vida, tu vai carregando essas máscaras para tua vida, então tu não vai te tornar uma pessoa plena em nenhum sentido. Mas em nenhum sentido. Uma das coisas que eu vejo que mais atrapalha isso, que quando a gente é criança, a gente normalmente não sabe se proteger. É difícil você ver uma criança que realmente saiba se proteger de julgamentos, né? É quando alguém olha para você, já te estigmatizando, já imbuindo aquele olhar, e a gente sabe que o observador altera o objeto observado, né? A Sim. ciência já provou isso. Então, se você olha uma criança e fala, nossa, a criança é agitada, essa criança aqui é da pá virada, essa criança aqui é aquilo, essa criança aqui é isso, a gente julga, né? Cara, olha o dano que você está causando, porque, cara, se você dar um tapa na criança, meu irmão, vai sarar aquela dor física lá e ela vai se recuperar, mas e o julgamento, vai sarar? Será que a pessoa não vai se moldar em torno daquilo, né, e criar um dano, talvez até, se a pessoa não trouxer essa consciência irreparável para a vida dela, né? Eu acho que nada é irreparável, na verdade, né? Acho que a gente sempre tem como resgatar, nos curar, mas é um dano grande que é causado, sabe? Então, essa coisa de julgamento é uma coisa que ultimamente está me vindo bastante, até porque isso que você fala, a gente está aqui para evoluir através das relações, faz muito sentido. Mas eu quero saber, assim, eu conversei um pouquinho com você e você me contou que você não é neurotípica, né? E eu sei Não. que existem muitas demandas, né, da nossa sociedade, do nosso mundo, para a gente se enquadrar em padrões. A gente tem que se enquadrar, a gente tem que estar encaixadinho, E por porque quê? Por quê? porque é Por seguro para quê? todo mundo, né? É Eu mais adoro, eu fácil. adoro os porquê. E por que que a gente tem que estar se É, encontrando? por Então, quê, né? por quê? Tipo, eu gosto muito de trazer uma coisa que eu recebi de uma canalização dos meus mentores, que é a gente vive muito uma terra, entre aspas, antiga, uma vibração antiga. Então, os seres que eu acredito muito que são os neurodivergentes são os seres que têm, são seres que têm uma vibração, uma sintonia, uma percepção da consciência diferente. E ainda eles querem se enquadrar com o passado, que para mim não faz sentido nenhum. Para mim isso não faz sentido nenhum. Eu tenho TDAH e faz pouco tempo que eu descobri que também eu sou autista. E isso faz pouco tempo, isso foi agora uma descoberta, e não foi uma descoberta que eu fui atrás, né? Que eu fui assim, foi uma questão de que eu estava analisando uma coisa para o meu filho e vendo através do meu filho que eu vi que eu descobri que era para mim. E para mim, quando eu descobri isso, fez total sentido. Porque, querendo ou não, eu sou uma pessoa diferente. Querendo ou não, eu sou uma pessoa que tem uma visão diferente. E isso eu acrescento. Eu não. Aí volta aquela questão do acrescentar. Eu acrescento isso. Eu não estou tirando isso de ninguém. O conhecimento que eu tenho, a visão que eu tenho, eu estou acrescentando isso na vida das pessoas. E isso, para mim, que são os neurodivergentes. Porque quando a pessoa está naquele mundo que não é desperto, naquele mundo que é quadrado, naquele mundo que é fechado, que volta que eu estava falando das religiões, que não é o expandido, como que tu vai mudar isso se tu vai estar sempre naquela mesma bolha, naquele mesmo sentido que não sai, tu não tá indo para fora, tu não tá te explorando de forma nenhuma. Então, eu sou uma pessoa que tem TDAH, sou autista, não tomo medicamento e não vou tomar de forma nenhuma, porque eu não preciso estar me enquadrando em algo que é quadrado. Eu gosto dessa palavra enquadrando, que é quadrado, sabe? Tipo, eu não quero ser quadrada, eu quero ser uma espiral de energia, eu quero continuar fluindo, sabe? E eu fui atrás de todas as minhas questões da minha vida, até o meu trabalho, o que eu faço hoje, como eu educo meu filho, tudo da forma que eu acredito que é positivo, que é expandido, que é diferente de um todo. E é mesmo diferente de um todo. Isso eu vejo. Porém, o mais interessante disso tudo, sabe o que é, Felipe?
é que os neurodivergentes vão se achando. Ou seja, Nossa, é verdade. todos têm uma mesma sintonia, porque é uma frequência diferente. Então a gente vai, ao acaso, se batendo, se encontrando e cria uma afinidade muito grande. E aí que tu vê essa diferença desse pensamento, desse sentimento, desse olhar, dessa convicção, desse amor e dessa vibração. Porque se tu parar para pensar, pessoas que têm uma expansão da consciência maior, elas são mais felizes. E não é qualquer coisa que está na tua volta que vai te abalar. Não é qualquer coisa que vai te abalar. E tu tem uma certeza que mesmo quando tem alguma coisa na tua volta que vai te abalar, tá tudo certo. Sabe? Tu tem aquela convicção assim, tá tudo bem, era para acontecer isso. Tinha que acontecer. E segue o baile. Diferente dos enquadrados, né? Dos neurotípicos, ou seja lá o que for, que entra naquele desespero, né? Naquelas crise de ansiedade, crise de depressão, crise de não sei o que, crise de todos os cantos do lado. Tudo crise. Coisa diferente que tem para nós, que é uma certeza que tá tudo certo e a gente vive aquilo com uma plenitude, sabe? Uma coisa tranquila. Na verdade, entendendo assim que, primeiro, a gente não precisa se enquadrar em nada, né? A gente tem que ser nós mesmos e descobrir, né? Primeiro, quem nós somos. Mas entendendo assim que existe essas diversas formas de ver e experienciar a vida, o mundo, e não precisamos, né? Na verdade, não estamos aqui para experienciar da mesma forma, senão eu teria que ter uma vida só, Claro que né? não. Não Pois todas é. essas 7 bilhões, né? Mas eu queria assim saber como que funciona para você se perceber sendo diferente, porque eu entendo que pode ter sido em algum momento um desafio. Eu sei que para mim foi, sabe? Dando como um exemplo, de forma assim bem breve, a questão escolar. Para mim não fazia o menor sentido. Inclusive eu estava fazendo terapia hoje com a minha amiga e eu fiz exatamente essa queixa, meu irmão, por que que eu não conseguia fazer uma lição de casa? Sério, desde o ensino fundamental, né? Desde o ensino fundamental que começou essa coisa de lição de casa até o final do ensino médio, dá para contar nos dedos da mão quantas vezes eu fiz lição de casa, entende? A E escola para tá mim defasada, né? é um sistema assim muito antigo, Defasada, muito continua a terra antiquado até. antiga. É o que eles me trouxeram, é uma terra antiga, é uma energia antiga. Mas o que tu estava me dizendo, esse exemplo, eu posso te comentar um que aconteceu faz pouco tempo, que faz total sentido. Que era da escola, eu tenho plena percepção, e meu filho também tem a mesma questão, e eu não consigo me enquadrar e nem quero que ele se enquadre com isso, porque eu quero que ele desenvolva os dons dele, o conhecimento dele, a partir do que ele encontra aquilo como interesse dele, não como aquilo que a sociedade quer que seja, né? Não é assim que eu quero. E isso a gente briga muito, eu brigo muito com isso. Eu não tive essa possibilidade de nenhum pai, nenhuma minha mãe, de poder me defender naquela época da escola. Eu já tenho aqui o poder de conseguir fazer isso, e graças a Deus, sabe, Felipe, tem poucas escolas que já estão trabalhando com isso, com esse desenvolver voltado aos seus dons, ao seu conhecimento, à sua criatividade, e não naquele nicho, né, que não faz sentido nenhum a gente estar vivendo ainda. Claro que a gente tem que ter certos tipos de conhecimento, e concordo, mas não naquela forma maçante, né, aquela forma que te prende, que te, de novo, te enquadra e não te expande de forma nenhuma. E Mas te o julga também, né? Eu acho que essa coisa julga, de claro que ter sim. nota, né? Tipo assim, Claro que julga. você ter que apresentar um desempenho assim satisfatório para poder subir de dificuldade, ou seja, para o próximo ano e tal, faz algum sentido. Só que, para mim, assim, você está julgando uma criança de uma forma bem geral, você está dando uma prova Mas aí que assim, tá. né? Aí que eu te trazer o exemplo. É que pra mim, eu vou te dizer uma coisa, é que pra mim isso é uma questão de também de robotizar, entre aspas. De fazer mesmo ser isso aqui. Porque é isso que eu queria trazer o exemplo. Eu vou te trazer o exemplo típico de uma criança que viveu numa sociedade não desperta e vai continuar vivendo numa sociedade não desperta. Que aqui em Portugal, que eu moro aqui em Portugal. Aqui em Portugal eu tive que trabalhar em outras questões aqui. Então eu sou química, então aqui eu tive que trabalhar em outros nichos, outros setores para poder me sustentar. Não foi só na minha área de química.
E aqui eu entrei numa empresa de telecomunicações, que é a Vodafone, tipo a Claro, a Vivo. É Vivo, né, que tem no Brasil, né? Eu até Sim. esqueci. É Vivo? Então, tipo, a Claro é Vivo. Então, aqui se chama Vodafone. Eu entrei lá. E eu não tô brincando. Volta e meia a gente recebia, cada um tinha que fazer uma. Tem até o nome disso, gente, que até eu esqueci o nome. Tinha que fazer um estudo. Eles te mandavam um vídeo e tu tinha que ver uma formação. Agora que eu lembrei, uma formação. Era uma formação. Tu tinha que volta e meia tinha que fazer a formação. E sabe o que que era a formação? Eu não tô brincando. É fato isso. Me lembrou muita coisa do Simpson. Era você está se responsabilizando para a sua empresa. Então, você tem que todos os dias se acordar às 7h30 da manhã. Para às 7h40 você tomar o seu banho, às 7h50 você tomar o seu pequeno almoço, para as 8h da manhã, você, sério, estava escrito lá, você estar na sua empresa. E sério, Felipe, todo mundo assiste isso e fica assim. Sim, tipo, É um áudio de hipnose, assim, que a tipo, galera ouve robotizar praticamente. é o que fazem com as crianças, é o enquadrar, é tá aqui nessa visão que é só isso que tu tem que fazer pra tua vida. E eu olhando, eu com A engrenagem aquela minha certinha, né? visão, eu olhando assim, Deus, gente, que isso? Que isso? Se eu quero chegar atrasada, eu vou chegar atrasada. Se eu quero não tomar banho, eu não vou tomar banho. Não é ele que vai me mandar fazer alguma coisa, tá? Toda a empresa, eu vou estar ali na empresa e vou me responsabilizar com as coisas que eu tenho que fazer. Mas fora da empresa, eu faço o job a quanto que eu quiser na minha vida. E eu comecei a falar isso para as pessoas que trabalhavam comigo lá. Eu não tô brincando, Felipe. Em 3 meses, mais de 7 pessoas foram mandadas embora, que eles se mandaram embora. Porque eles despertaram, eles entraram na ficha e viram assim, porque cada formação que tinha era uma robotização. E tu fazia crer que era aquela tua vida e tu tinha que seguir aquilo. Que é o que fazem com as nossas crianças nas escolas. Porque se tu parar para pensar, eles não ensinam tu ser empreendedor. De forma nenhuma. Aham. Eles não ensinam tu meditar. Eles nem sabem o que significa vida após a morte. Isso é vida? Lamento, mas isso não é vida. Isso é uma ilusão. Que é que a gente nasce acreditando que aquilo é real. É só pura Pois ilusão. é. E acho que é uma grande violência para a mente, né, frágil da criança. Eu sei que para mim foi isso, assim, foi tipo, não foi só o fato de eu me sentir insuficiente por estar num sistema que eu não conseguia cumpri-lo, né? Era tipo não poder cumpri-lo e ser julgado por isso, sabe? Eu queria até comentar essa experiência, porque isso veio na terapia hoje, assim, acho que só para ilustrar bem Comenta. como que a gente, assim, às vezes, sem saber, é violentado energeticamente, psiquicamente, né? Porque eu não fazia lição de casa porque eu não conseguia fazer. Tipo, eu tô no ambiente escolar, beleza, eu consigo Também não. focar aqui, Também não. consigo dar minha atenção. Tô em casa, meu irmão, vou dar atenção para as coisas outras, né? Para que eu vou ficar pensando na escola se eu não estou na escola? Tipo, para mim não fazia o menor sentido, eu não Não faz sentido conseguia. nenhum. É. E aí teve uma vez, eu estava na primeira série, eu tinha ali 6 para 7 anos. A professora, ela teve a ideia de propor, assim, ela deu uma lição de casa para a turma e ela falou o seguinte, ó, se todo mundo aqui fizer a lição de casa, não precisa estar certo, é só fazer a lição de casa, entregar, a sala inteira vai ganhar tipo um ponto na média no final do bimestre. Ah, Agora, se uma criança, se um aluno não entregar a lição de casa, ninguém ganha. E logo os colegas já cobravam, já sabiam que eu e não tu era não ia diferente. fazer. Ninguém de fato veio ajudar, oferecer ajuda, até porque criança de um ano, de primeiro ano, assim, né? Não tem nem como elas ter essa maturidade de reconhecer que elas poderiam ajudar de alguma forma Ajudar. e tal. Mas realmente não existia essa empatia, existia o quê? Gente, pai, cobrança, só cobrança. E eu não Uhum. fiz a lição, eu sabia, sabe? Eu sabia que ia dar ruim se eu não conseguisse entregar, mas Não não deu fazia conta, não sentido fiz. aquilo que ela falou e tu não fez. E não fiz, e aí realmente toda a turma virou e começou a me julgar, começou a olhar para mim com maus Uhum. olhos, sabe? E pensa, né? Porque, poxa, eu me sentia culpado, poxa, realmente por minha culpa, agora eles poderiam estar com uma nota melhor, sabe? Uhum. Chegar no final do mês e mostrar as notas bonitinhas, não vai poder por minha causa, poxa, olha como o sistema ele é montado
para realmente deprimir, né? Vou usar essa palavra porque o que eu estava tratando hoje era exatamente essa questão, né? Depressão. Ele deprime quem não se encaixa, ele deprime quem não se subjuga, né? E por que a gente nasce aqui, nós seres que temos essa missão de trazer mais consciência e essa conexão com a espiritualidade? Porque a gente poderia estar aqui vivendo uma vida sem conexão, né? Mas por que a gente traz isso? Qual que é o propósito disso? Será que é para a gente poder mudar algum padrão? Será que a gente poder resolver essa doença, né? Que é a necessidade de padronizar tudo? Como é que você vê isso? Por que a gente... Aí entra aquela Que questão da mudança a luz gente e tem da que fazer? sombra, né? Isso é uma boa questão da luz e da sombra, porque já parou para pensar que eu não gosto de usar o termo luz e sombra como negativo e positivo, mas dá para entender com esse parâmetro negativo e positivo, luz e sombra, que é o quê? Se tu nasce numa família o qual tu foi também escravizado de alguma forma, tu não vai querer que os próximos, porque tu não vai ter essa consciência dos próximos não ser escravizados. Começa por aí. Tu vai ter essa não consciência e continuar seguindo com aquele padrão e de continuar fazendo isso. E isso é o lado negativo, é o lado tal da sombra, é o lado ruim, entre aspas, do ser humano. E a gente não precisa viver isso. Lembra que eu te disse no começo desse podcast que a gente acaba sempre lembrando dos traumas que é mais impactante? Como que um ser humano que sabe, a gente tem isso, a gente tem essa questão dentro de nós, é uma coisa muito carnal, que o negativo é muito impactante. A gente carrega isso de uma forma muito forte. Então, como tu vai educar uma criança com positivos se tu tem tantos negativos na tua vida? E o que isso vai gerando? É aquele emaranhado, aquela árvore, aquela raiz, e cada vez mais o negativo, 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 ficou uma grande, tipo, doença. É uma grande doença que a gente está vivendo dos seres, entre aspas, negativos. Não sei se tu está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. Eu não gosto de usar esses termos, tá? Mas para entender é esses termos. Eu não vou educar uma criança com amor se eu não tive amor. Não vou. Não vou fazer isso. Então, por exemplo, Sim. tu, Felipe, desperto, com a mente conectada, com a mente expandida, vai educar tua filha como? Com essa mesma visão. Mas tu acha que o Joãozinho, que foi educado a pau, a chinelo, chinelo de Havaiana, sabe, vai educar com amor a filha dela? Não. E assim os filhos dos filhos, filhos dos filhos, filhos do filho, e vai continuar com aquela falta de amor, aquela falta de não expansão. Então, o que a gente está fazendo aqui, que é tu, é eu, é todo mundo que está desperto, que conseguiu sair dessa nhaca, desse emaranhado negativo, é começar a plantar sementinhas do amor. Eu estou fazendo isso para o meu filho. Estou ensinando para ele que ele pode pensar além do além, que ele não precisa estar preso naquele fechado, naquele cubo daquela escola, que ele tem que exigir que as pessoas respeitem ele, que ele tem que ter amor próprio, que é coisa que eu não tive isso de forma nenhuma. Também sou que nem tu. Tinha bullying, sofria que nem uma louca, não contava isso para ninguém, mas eu Era o tô contrário que a gente era ensinado assim, quando alguém nos agredia, a gente era ensinado a ficar quieto, a né? ficar A quieto. não causar problemas, né? Exatamente. Ficar quieto que é o certo, é o comportadinho, que é o errado. O meu filho se impõe, ele se afasta, que é o melhor de tudo, que é o que a gente não faz também. As pessoas que cresceram naquela época estão naquele nicho tóxico e continuam se mantendo naquele nicho tóxico, aquela codependência. Ele não. Ah, meu amigo me tratou com falta de respeito, vou embora. Não tem mais conversa. Pronto. É assim que eu estou educando meu filho e é assim que eu faço para as pessoas que me escutam, que falam comigo, que estão nas minhas terapias, de também fazer isso para os filhos, que é assim que a gente vai mudar. Essa é a frequência que a gente está mudando, essa é a nova sintonia da Terra. E isso também já recebi numa canalização. A gente está mudando a nossa frequência da nossa Terra, a gente está mudando a frequência do todo, porque cada vez mais estão tendo mais despertos. E quando a sementinha do amor nasce, Felipe,
Ela não causa uma única vibração, é uma vibração muito grande. Por isso que, por exemplo, na história da Vodafone que eu estava falando, tantos se uniram que ainda me seguem daquela sementinha que eu implantei neles, que é muito maior do que o negativo, a sementinha do mal, que eu gosto de dizer, né, nesse sentido. Aham, eu entendo. Bom, já puxando esse assunto, né? Queria perguntar assim, sobre a transição planetária, porque ele é um tema, apesar de ser bem profundo, né? Dá para a gente falar mais sobre isso. De forma simples, como é que você vê esse processo que está acontecendo no nosso planeta, esse despertar em massa, né? E as formas como isso se dá, porque eu tenho a minha visão, né? Por exemplo, do caos que está acontecendo no nosso planeta, ter o propósito exatamente de despertar e tudo mais, mas como é que você vê isso e como que você enxerga o seu papel nisso? Quero saber qual que é a sua missão aqui nesse rolê. Então, uma coisa que assim, eu gosto muito de falar aquilo que eu recebo. Não só uma coisa que eu estudei, nem nada disso, mas eu gosto de falar aquilo que eu recebo, aquilo que eu observo. Que é que sim, o planeta Terra estava numa hibernação total de falta de consciência, né? Isso o planeta Terra tá, e ainda tá, né? Porém, eu percebo que, e eu gosto de trazer isso, que a cada pandemia é um novo despertar. Então, parece que não é parece, né? A gente está num aglomerado energético, a gente é tudo unido, isso em todos os campos, não só nosso, como também todo espiritual, todos os tipos de consciência, está tudo aglomerado. Então, de tempos em tempos, se algo não está fluindo, algo está travado, vai dar um grande caos, vai dar um grande boom, que é as pandemias. Por isso que eu gosto de trazer as pandemias nesses assuntos, que é um grande baque, é um grande acordar e é um grande despertar. Se tu reparar de pandemia em pandemia, como a civilização mudou. Ela mudou de forma muito brusca. E mais uma vez, isso ocorreu agora, de novo, em 2020, mais outra pandemia, que gerou o quê? Gerou esse grande despertar em massa da consciência de outras consciências, que era que não tinha. Isso não tinha. Isso era muito pouco falado. Então, a nossa evolução da Terra, essa nossa grande transição planetária, é uma transição que está muito lerda. Isso eles me passam também. Tá muito devagar. Mas a gente está indo. Mas é devagar. Isso eu trago muito em todas as lives que eu faço, que é a frequência da comodidade, a frequência dessa estagnação é uma frequência muito baixa. Ela é muito baixa. Então, para a gente sair dessa frequência, para a gente se movimentar, para a gente sair dessa zona de conforto, exige uma energia maior, exige mais força de nós. E o ser humano, ele é cômodo, ele gosta de estar nessa coisinha, nessa bolinha, nessa doma, é confortável para ele. Mas aí vem as pandemias, que isso não está sendo como é que é o nome? Não está fluindo em direção à energia da expansão do universo, daquele bar, que é uma coisa que está travando, vai gerar uma pandemia, vai gerar um despertar da gente. Então, a gente está nesse nível de transição planetária devagar, mas a gente está a caminho e a gente vai continuar, porém, a gente entrou numa curva maior, um nível exponencial finalmente maior. Porque a gente saiu daquela tangente que tinha os negativos, entre aspas, maiores. A gente entrou numa tangente dos positivos, ou seja, dos despertos estão começando a ser maior. E isso já vai mudar, então por isso que isso vai se tornar mais exponencial. E a gente vai estar, finalmente, né, uma grande transição planetária, que é o que já era para ter, porque sabe que eu acho interessante que eles me passam isso, sabe, Felipe? Que isso já era para ter ocorrido há muito tempo. E a gente fica aqui rolando e rolando e naquela roda e não sai disso, porque essa zona de conforto é muito agradável. E também tem toda aquela questão da ganância, né, dessa vida mais carnal, da falta de consciência em todos os sentidos. Isso engloba muita coisa, né, que a gente vive nisso ainda, mas está mudando. Uhum. Não, é interessante, né? Porque quando você para olhar esse rolê todo, né? Tipo, de
avanços tecnológicos, por exemplo, com o Nikola Tesla, a gente poderia já ter abolido já, assim, o uso de energia fóssil, né? Tipo, a gente já poderia estar parando de poluir o planeta, a gente já poderia Claro. estar distribuindo energia de graça, né? Mas não, isso foi barrado. Por quê? Porque, assim, existem interesses por trás, é complicado, existe realmente força, a gente não vai poder se... É claro que a gente pode, né? Mas não faz mais sentido a gente se enganar achando que tudo é luz. Não, tem sombras, existem forças que querem contrair ao invés de expandir, né? Uhum. Querem separar ao invés de unir. E é importante a gente tomar essa consciência, né? Não para separar, não para apontar armas para isso, mas para poder reconhecer isso em nós. Porque se isso está no todo, isso também está dentro da gente, Claro. né? E quando a gente se conecta com isso, é o momento de a gente olhar realmente para dentro, é o que eu penso, né? Mas a gente já teria ter como, a gente já teria essas tecnologias, mas como que a gente ainda está devagar, né? Por quê? E essa coisa que eu percebo, Pri, que os mecanismos criados pelo sistema, vamos colocar dessa forma, de manter a gente nesse espaço cômodo, né? Uma coisa que eu tenho estudado é essa coisa do vício em dopamina, de ativar o sistema de recompensas que a Uhum. gente tem, que são os prazeres rápidos, momentâneos, é celular, é tela, é isso, é aquilo, que vai estar sempre trazendo para nós esse negócio, que é sabe, é uma coisa que mantém a gente no estado de zona de conforto. Então, Uhum. você acha que é necessário sair dessa zona de conforto? Como que Claro você que acha que é a sim. melhor É forma de isso que eu fazer? estava dizendo, dessa questão da zona de conforto. Tá nessa faixa da zona de conforto é muito fácil, tanto é que é zona de conforto, é as frequências baixas. Uma coisa que dá para comparar tu já viu quando a gente joga uma pedra num rio e joga de uma forma bem fraquinha? Ela vai criando o quê? Pequenas oscilações, pequenas ondinhas, né? Agora, se tu pega a Uhum, mesma pedra e joga com mais força, vai dar umas ondas maiores. Então, tu exerceu uma força, tu tem que criar uma força para tu ter essa força para tu sair dessa zona. É isso que o ser humano não quer, não convém. É uma questão de conveniência, é isso que tu falou. É mais fácil que também tem uma questão de não consciência. Isso também tem isso, de não consciência. Porque quando o ser humano tiver a consciência de que quando conseguir expandir essa consciência, entrar nas faixas vibracionais mais elevadas, vai gerar toda aquela vida fluida que eu estava falando antes. Toda aquela fluidez, só que ele não tem consciência disso. O ser humano não está desperto. Muitos seres humanos não estão despertos. Eles ainda estão dormindo. Então, no momento que eles despertarem a consciência, que é isso que está acontecendo com muitas pessoas, eles vão querer fazer de tudo para sair daquela zoninha de conforto, vão fazer esforço para conseguir sair. Uma coisa que tu estava falando da luz e da sombra, eu até ia mencionar isso, que eu acho muito interessante, e isso impacta muitas pessoas, que é a gente está em busca da luz, a gente está em busca do desenvolver, a gente está em busca da nossa evolução pessoal. Então, a gente começa a fazer isso, começa a fazer de tudo para essa tal dessa busca. Só que nesse percalço, desse caminho, a gente não pode esquecer isso que tu disse. A gente é luz, mas a gente também é sombra. A gente também tem as nossas questões que a gente também não quer ver. Só que quando a gente acessa esse lado, gera mesmo na nossa vida, principalmente muitas doenças. Isso gera muito, são as cartazes. Começa a ocorrer tanta coisa na nossa vida que a gente nem sabe de onde é que está vindo. Mas é que tu tá em busca disso, tu tá tendo consciência dessas tuas sombras, porque tu tá querendo te transformar em luz, e aí então tu tá acessando as tuas sombras, então tá gerando esses cartazes, tá gerando essas questões na tua vida, e aí a pessoa faz o quê? Não quero mais. Desiste. Isso acontece o tempo todo. Ela desiste, larga, bota a bandeirinha branca e continua naquela conforto, naquela coisa. Para que eu vou lutar? Para que eu vou ir atrás? Para que eu vou incentivar? Para que eu vou ter mais força se não está valendo a pena, entre aspas, porque não tem consciência. Então, eu digo uhum. muito isso para as pessoas que estão nesse caminho do despertar espiritual. Se quer mesmo evoluir, se quer mesmo despertar, não é um mar de rosas, começa por aí, porque as pessoas criam uma visão que acha que tudo lindo e maravilhoso, mas não é um mar de rosas, porque tu vai acessar coisas que é tua mesmo, que tu nunca quis acessar antes, e tu vai acessar. E isso vai acarretar em N coisas na tua vida, em doenças, em
em romper relacionamentos, em mudar as amizades, em mudar onde tu tá convivendo, em mudar realmente quem tu é. E tu não quer deixar para trás isso. É uma coisa muito estranha, né? O ser humano não quer deixar para trás e tu vai deixar isso para trás. Então, se tu tá nesse caminho de despertar espiritual, tu vai passar por tudo isso. E eu digo que isso é muito bom. No final, vai ter uma grande recompensa passar por tudo isso. Eu falei esses dias sobre isso com a minha mãe, porque a minha mãe, ela tem uma consciência muito grande da espiritualidade, mas ela também teve a barreira dela, porque ela também não teve os apoios dela. Só que agora ela adentrou nisso de novo e ela tá passando por todos os cartazes que tu possa imaginar, mas ela tá guerreira. Ela tá ali, ela tá seguindo, sabe? Porque eu tô incentivando ela. E ela vai passar por isso que eu também passei. Eu também passei por isso. E eu saí disso Aham. porque eu já acabei, porque eu já acessei as sombras. A gente acessa nossos traumas, qualquer coisa da nossa vida que a gente vai acessar que a gente não quer ver, a gente vai acessar, porque senão a gente não vai evoluir. E a gente não vai evoluir mesmo. Pri, vamos falar então das ferramentas que a gente tem para poder atravessar essas catarses, atravessar esses processos de cura, vários, né? Porque assim, a gente já conversou bastante aqui, mas acho que uma coisa que não podemos deixar de falar aqui sobre é o seu trabalho, né? Acho que tem vários trabalhos, né? Mas eu queria Sim. especificamente perguntar do Reiki Arcturiano, que foi por onde eu conheci você, né? Que foi, como eu falei anteriormente, foi no Facebook, nos grupos, vendo os relatos incríveis. Eu quero saber como que isso surgiu na sua vida, como que você trouxe isso e qual que é, assim, para que serve, para quem que serve isso? Assim, as historinhas, né? Em primeiro lugar, eu nem sabia o que que era Arcturianos, tá? Isso é um fato, eu não fazia nem ideia da existência do que era Arcturianos. E eu tava nesse processo de despertar espiritual, eu tava mesmo nesse processo de busca da minha própria evolução, porque eu não tava satisfeita com a minha vida, não tava mesmo. Então eu tava ali inquieta, eu tava indo atrás, eu tava tendo crises de ansiedade, eu tava tendo crises de pânico. Aí eu não queria tomar medicamento, então eu estava tentando vencer aquilo de todas as formas para eu não entrar naquele mundo da medicação e superar isso. Então eu fui em busca de todos os tipos de terapia que tu possa imaginar. Foi com psiquiatra, foi com psicóloga, e foi com reikiana, foi com teta healing, e foi também com rituais xamânicos. Ou seja, eu atirei para todos os lados. Fui para todos os cantos porque eu não gosto de medicação e eu não vou fazer isso comigo. Eu não vou agredir meu corpo nesse gênero. Então eu fui atrás de todos os tipos para tentar entender o que estava acontecendo comigo. Eu sabia que tinha algo que ia acontecer na minha vida, por isso a ansiedade, mas eu não estava entendendo o que que era. Por isso a ansiedade. Mas eu estava em busca e eu não estava satisfeita com aquela minha vida, porque eu sabia que tinha algo a mais, eu sabia que eu podia algo a mais. Isso eu sentia dentro de mim, que tinha algo a mais, mas eu não sabia o que que era, que é o despertar e tu não desperta. Era exatamente essa questão que eu estava vivendo. E aí o que aconteceu? Comecei a fazer reiki, né? Eu comecei a receber reiki, né? Comecei a fazer teta healing, comecei a fazer constelação familiar, comecei a fazer rituais xamânicos, comecei a fazer mapas, isso fazer que eu digo faziam para mim, eu ia atrás, né? Eu ia atrás para buscar todos esses tipos de coisas para estar entendendo onde que eu queria chegar, porque eu não fazia ideia de onde que eu queria chegar, mas eu estava indo atrás de onde que eu queria chegar. Nesse processo todo, eu cheguei aqui em Portugal, foi com todo esse processo que eu estava buscando para mim, eu cheguei aqui em Portugal e entrou a pandemia. Foi aí que entrou a pandemia. E o que que a gente ia fazer aqui na pandemia? Aqui em Portugal, não sei como é que foi no Brasil, mas aqui em Portugal a gente entrou numa quarentena cerrada, que não podia nem botar o nariz na rua, sabe? Não podia fazer nada. Então a gente ficou dentro de casa. E eu já estava nesse processo de reiki, de meditação, de alinhamento de chakras, eu já estava nisso, porque eu estava querendo evoluir. Então, o que que eu ia fazer nesse tempo todo que eu estava em casa? Vou investir nisso. E continuei, eu já era reikiana,
Então eu estava aplicando o reiki em mim, então eu estava fazendo as minhas meditações, eu tinha todos os meus cristais, estava fazendo todos os meus alinhamentos, ou seja, eu estava mergulhando nesse mundo de uma forma tão linda que eu fazia isso de manhã, tarde, de noite. Eu não tô brincando, Felipe, eu meditava cerca de 8 a 9 horas por dia e não saía daí, porque eu não tinha nada para fazer. Eu ficava lá, feliz, meditando. Meu filho estava ali fazendo as coisas dele, que eles tinham aula online, mas ele estava lá fazendo. E eu estava fazendo as minhas meditações, tranquila, bem serena. Até que chegou um dia, nesse processo, como a gente estava em quarentena, óbvio, né? Eu comecei a querer, porque, imagina, eu tô aqui em Portugal, aqui o euro é caríssimo, e aí então eu fui mandada embora de um dos trabalhos aqui em Portugal. Então, para eu me sustentar aqui, meu pai decidiu começar a me ajudar. Então, o euro para real é muita diferença, né? Então, eu pensei, meu Deus, eu vou torrar com a poupança do meu pai, eu tenho que ajudar um jeito de eu ajudar ele, né? Então, eu comecei, como eu já era astróloga, como eu já era reikiana, como eu já era numeróloga, como eu já era taróloga, eu decidi, então, entrar em grupos aleatórios e começar a divulgar, assim, vou fazer reiki, não sei o que, cobro tanto, bem baratinho, mas cobrava, sabe, faço mapa, comecei a fazer assim. Então, eu estava já entrando nesse processo já de fazer os reiki, sem eu saber que eu já estava entrando em conexão com a minha missão de alma, né? Então, eu já estava ali entrando, comendo numerologia, eu estava feliz nesse processo. E aí eu nunca vou esquecer que nesse processo eu estava começando a realizar, porque comecei a receber muitos convites, por isso que eu digo que quando a gente entra na nossa missão de alma, as coisas começam a funilar, as coisas começam a aparecer de uma forma brutal. Então eu estava começando a fazer meditações no YouTube para ajudar as pessoas que estavam, né, nessa época da quarentena. Nisso eu comecei a receber propostas para eu fazer aplicativo com meditação, comecei a fazer gravação para meditação para as pessoas, isso eu recebendo sem eu pesquisar. Isso as pessoas começavam a vir atrás de mim. Então eu estava entrando já nesse caminho e nem estava percebendo. Então eu comecei a criar esse trabalho do YouTube de meditação. E eu cheguei num ponto, sabe, Felipe, que eu tava. Que essa coisa eu nunca vou esquecer da minha vida, que esse momento eu nunca vou esquecer. Eu cheguei num ponto de meditação diária, no sentido que eu acordava em meditação e dormia em meditação. O que, que era isso? Eu estava em plena consciência do presente, em plena consciência do aqui e do agora, e em plena consciência que estava tudo certo como tinha que estar. Isso era uma coisa muito incrível. Então, não tinha ansiedade, não tinha depressão, não tinha angústia, não tinha insegurança, não tinha falta de. Não tinha nada. Era um sentimento muito forte que eu estava sentindo. Isso durou alguns dias. Isso foi uma coisa que entrou dentro de mim, uma coisa muito séria, e eu nunca vou esquecer que um dia parecia que demorava um mês. De tanta plena consciência daquele presente que eu estava vivendo naquele momento. Eu escutava as árvores folhando, o vento passando nas folhas, sabe? O passarinho, era uma lerdeza, eu nunca vou esquecer, tudo lerdo, tudo era devagar, tudo era muito devagar. Então eu estava naquela consciência, e foi aí que, naquela noite, como sempre eu faço, meu filho ele vai fazer as coisas dele, de se arrumar para ir dormir, e eu sempre vou dar beijinho de boa noite para ele. Eu sempre faço isso, eu sempre vou lá no quarto dar beijinho de boa noite, só que eu fico esperando ele terminar de se arrumar, né? Aí aquele dia ele estava se arrumando, e eu já sei o time, né, dele de se arrumar, e eu nunca vou esquecer que eu tive um apagão. Eu tive um apagão, assim, eu não entendi nada de um processo que eu tive. Eu me lembro que eu não sei se eu posso falar disso, eu posso falar disso? Pode sim, pode. Tá, aí eu tive um apagão. Aí o que aconteceu? Eu me lembro que eu tava ouvindo ele fazendo certas coisas, e de repente cortou aquilo tudo e já acelerou pro final ele dizendo: Mãe, tô pronto. E eu não entendi nada. Eu lembro que eu não entendi nada, e eu me lembro que eu fiquei muito cansada. Eu tava tentando entender o que eu tava acontecendo comigo. Eu me lembro que eu fiquei muito cansada. Tava de pé quando isso aconteceu? Tava deitado? Tava de pé. Tava ali esperando ele, que eu fico esperando ele, e aí ele termina de fazer as coisas dele, e eu vou lá dar beijinho de boa noite nele. E aí eu me lembro que eu senti muito cansada. Aí eu peguei e dei o beijinho de boa noite nele e fui me arrumar, então, para eu dormir, né? No dia seguinte, eu decidi que eu ia criar um grupo no WhatsApp, que ia ser o quê? Eu ia divulgar por ali as minhas meditações que eu estava fazendo. Só que eu era muito leiga dessas coisas, não sabia criar grupo, não sabia fazer nada desse tipo de coisa, sabe?
E eu tinha ainda meu número mesmo número do Brasil, instalado no meu celular, e eu vi que para criar um grupo tu tinha que ter uma pessoa já. Tu tinha que convidar uma pessoa. E eu não ia convidar ninguém aleatório, né? Tipo, vou convidar o Felipe aqui, vou criar um grupo. Ele não vai entender nada que eu tô querendo fazer, que eu queria fazer o teste. Então eu decidi botar o meu próprio número do WhatsApp. Quando eu botei meu próprio número do WhatsApp, tinha uma foto que eu não fazia ideia de que foto era aquela. Era de um ser alto, magro, e eles estavam em círculos e todos com a mão assim, paradinha. E eu olhei aquilo, mas que foto é essa? E quando eu olhei aquela foto, me deu um raio e eu lembrei do apagão que eu tive. Que o apagão que eu tive foi justamente uma cena, que essa cena também eu nunca vou esquecer na vida, que era uma cena que eu lembro, que eu abri meus olhos. Quando eu abri meus olhos, eu estava como se fosse um círculo de luz, e eu estava em posição fetal mesmo, estava mesmo em posição fetal, e eu estava fazendo um esforço muito grande para enxergar. E quando eu olho para cima para enxergar, eu vejo aqueles seres em volta daquela bolha de luz, como se estivesse sustentando a luz, como se estivesse mandando a luz ali para mim. Foi uma coisa muito forte aquilo, e eu só lembro dessa visão. E eu fiquei, o que é isso? Eu não entendi nada, eu juro que eu não entendi nada. E aí, naquele mesmo tempo, isso que tu mencionou, dos grupos antes que a gente estava comentando que o Facebook dá sugestões, lembra? Aham. Deu a sugestão, apareceu uma sugestão de uma pessoa falando que teve uma projeção com uma consciência tal. E descreveu a consciência, deu, o que é isso? Entrei em contato com essa pessoa, que é um grupo de estudo, e comecei a relatar a experiência que eu tive, né? Comecei a contar, e eles me disseram, tu teve contato com os arcturianos. E os arcturianos são esses seres azulzinhos, né, que a gente conhece, que eram os seres azulzinhos, que são os meus amigos imaginários quando eu era criança. Eu também não lembrava disso, isso foi depois que eu percebi. Só para os leigos aqui que não entendem, Pri, arcturianos são o quê? Assim, resumidamente, qual que é a descrição, definição desses seres? A gente é uma consciência, nós somos uma consciência que tem uma consciência tridimensional, ou seja, a gente tem essa consciência desse aspecto de tempo, de profundidade, de espaço, essa é a nossa consciência, então nós somos uma consciência. Nossos cães são outra consciência, que tem outro tipo de visão, outro tipo também de sentimento, outro tipo de sentir e agir. Os arcturianos também são outra consciência. Então, é outra forma de sentir, outra forma de agir e outra forma de ser energético, porque é uma energia, eles são uma energia, é uma emanação que também nós somos também essa mesma emanação de energia, eles são outra forma de energia que também estão emanando uma outra energia diferente. Deu para entender? Sim, deu para entender, mas são alienígenas? São extraterrestres? Qual que é o rolê? Tipo assim, para uma pessoa que tem um pensamento um pouco mais linear, entender o que é esse ser, são seres que moram no astral, realmente assim, para a gente ter essa introdução, porque a gente não foi formalmente apresentados, né, aos arcturianos ainda. Espero que aconteça algum dia, né? Mas... Eu não gosto de dizer que os arcturianos eles são extraterrestres, porque extraterrestre é um termo de que são seres fora da Terra. E o que é um ser fora da Terra? É um ser que está vivendo ali, ou Marte, né, ou sei lá, em outra constelação em si. Porque os arcturianos, eles não têm uma forma energética. Então, para mim, os arcturianos, que é o que eu trago o conceito, que eles são seres de luz. Como anjos, santos, Deus. Olha a forma que cada um quer dizer. Porque os arcturianos, eles são seres extremamente amorosos, são seres de luz, são seres energéticos. Eles não têm um corpo, não têm uma forma física. Por isso que eu não digo que eles são extraterrestres, mas eles são seres de luz que também são seres que estão nessa questão de querer nos ajudar, que nem os anjos, se as pessoas acreditam em anjos, ou em Deus, que se as pessoas acreditam em Deus, ou até porque as pessoas que não acreditam em nada, então também são seres, porque nós também somos seres, e eles também são seres, só que são seres de outra frequência, são seres de outra sintonia, são seres de outro tipo de consciência, mas o meu conceito é que os arcturianos realmente são seres de luz. É um ser energético, não é um ser de extraterrestre, porque eles não têm carne, não têm osso. Isso eles não têm. E aí, como é que foi? Depois que você comentou lá no grupo e falaram que são os arcturianos, como é que se
afinou, estreitou essa relação? Aí o que aconteceu? Aí eu tenho hiperfoco, né? Por causa do TDAH, né? Isso é as coisas positivas, né? Eu entrei a fundo e fui estudar sobre isso. Larguei meditação, larguei tudo e comecei só a estudar sobre os arcturianos, todos os tipos de consciência. Aí que eu descobri os outros tipos de consciência existentes, pleiadianos, sirianos, os greys, os reptilianos. Comecei a me aprofundar em todos os tipos de consciência, porque eu ia querer entender o que era esse mundo que eu estava entrando, porque eu sempre fui aquela pessoa que acreditava em seres extraterrestres. Eu nunca fui aquela pessoa egocêntrica achar que eu sou aqui sozinha e acabou. Não. Eu sempre entendi que tinha mais alguma coisa, só que eu não tinha a convicção de que existisse. Mas depois que eu tive aquela experiência, sendo que eu nunca tive nenhuma visão, nunca tinha visto alguém falar de arcturianos na vida e ter visto aquela visão, ter tido aquela experiência, óbvio, sou eu. É óbvio que eu vou acreditar nisso. Então é óbvio que eu fui atrás desse tipo de assunto. E nesse meio tempo que eu estava fazendo meus reiki, eu sempre fui uma pessoa, eu tenho até ligado isso no meu mapa, que eu também sou astróloga, então eu tenho isso ligado no meu mapa. Isso também está ligado aos neurodivergentes, também está ligado a essa nova percepção. Eu sou com altas habilidades. Eu não sou aquela pessoa que fica só com aquilo. Eu gosto de ir atrás, eu gosto de aprender e gosto de agregar. Então, no meu mapa tem muita energia de aquário, que é da inovação, quer do ir além, quer uma nova visão, é quebrar paradigmas, isso eu tenho muito forte em mim. Então, eu sempre fui, por exemplo, eu não enviava reiki tradicional. Eu enviava reiki tradicional com 300 técnicas que eu já tinha aprendido antes juntas, fazer tudo junto, unido. Então, eu sempre fui te fazer diferente. Então, naquela época, eu já estava fazendo isso, eu dizia para todo mundo, olha, não é reiki, é o meu reiki, que é o meu reiki diferente que eu faço. E as pessoas estavam aceitando, estavam fazendo. E foi num dia que eu estava fazendo uma meditação, que nessa meditação que eu recebi a minha primeira canalização, porque até então eu nunca tinha tido realmente um contato com os arcturianos em si, só tinha tido aquela visão e depois em seguida eu estava vivendo a minha vida. E aí que eu tive aquele primeiro canalização com eles, que eles me passaram informações. Então, eles me passaram instruções, me passaram orientações, começaram a conversar comigo. Então, foi aí que eu comecei a ter uma conversa com eles. E aí que eu comecei a entender que, na verdade, o que eu estava fazendo, que era algo que eu dizia que era meu reiki, que não era meu reiki, era o reiki arcturiano. Porque era eles que estavam passando as orientações para mim, era eles que estavam passando as instruções para mim e eu estava realizando. E naquele processo, no primeiro reiki que eu estava fazendo isso nunca vou esquecer, eu tinha mencionado que eu tinha visto uma visão, que eu tinha visto 2 arcturianos do lado da menina que estava recebendo, expliquei para ela o que os arcturianos fizeram, e aí ela me disse, antes de eu contar para ela, que ela tinha visto a mesma coisa. A mesma coisa, sem exceção, e ela tinha sentido a mesma coisa. E eu sou aquela pessoa que eu sei que parece que não, mas eu sou cética. Eu sei que parece que não, mas eu sou cética. Parece que não mesmo. Eu sei, mas é que eu sou química, eu sou cientista, eu não aceitava esse tipo de coisa. Então eu tinha que fazer N experiências. Eu fiz, olha, se soubesse, Felipe, eu fiz tanta experiência. É com meu filho, com meu pai, com a minha avó, com meus amigos, sabe? Eu comecei a fazer tantas experiências e pedir comprovações. Eu pedia sempre, tanto é que a pedrinha do coração, tipo, é uma delas, eu sempre, até hoje, eu peço comprovações que eles têm que me mandar algum sinal de que isso é real. Porque senão eu não acredito, é uma coisa muito séria isso, porque eu sou cética, mas não sou. E eu gosto disso do meu lado, porque isso traz uma verdade muito grande para mim, porque eu consigo falar com convicção isso. Porque as pessoas às vezes têm medo de falar, porque não se sente confiante. Eu não, eu sinto 100% de confiança, porque eu sei que isso é real. Porque eu sei que sim, que senão é eu que estou falando. Que é o ser cético falando, é eu que estou dizendo esse tipo de coisa. Mas é que então, o reiki arcturiano, ele tem a base reiki, por isso que é reiki, e arcturiano porque foi através dos arcturianos que eu recebi todas as instruções do que é esse processo. Porque o que eles me disseram? Eles sempre me dizem a mesma coisa todo o tempo, que a gente até falou antes da mesa, a mesa arcturiana, com símbolos arcturianos, não é? Que eles me disseram o seguinte, a gente está em constante transformação.
A gente passa evoluções, gerações, a nossa tecnologia em si também está evoluindo, ou seja, a gente não pode estar estagnado. Isso implica o quê? Que tudo tem que estar também em evolução, tudo tem que estar em também atualizações. Então, o reiki arcturiano é como se fosse uma atualização, é uma forma diferente de energia para o processo que a gente está vivendo agora, para a geração que a gente está vivendo, é para seguir a nossa geração. Então, tipo, o reiki arcturiano, como a gente agora tem consciência de que existe, né, não só a nossa vida, que também existe reencarnações, que também existe elos de ligações de outras vidas, e também de multiversos, e também de ancestrais, ou seja, tem uma sintonia muito grande de energia na nossa vida, com o tempo, o espaço que a gente estava comentando, né, do passado, presente e futuro, com tudo isso, tudo interligado. Infinito, né? Esse infinito, a energia do reiki arcturiano atua nisso. Não é numa coisa só, não é numa energia só, é nesse todo. Então, o reiki arcturiano, ele atua em todos os nossos corpos sutis, em todas as nossas linhas energéticas, em todos os nossos aglomerados de energia, e tudo isso agrega no quê? Agrega numa modificação do nosso próprio ser. Por exemplo, só para eu te dar um exemplo, eu sou uma pessoa que bebia que nem uma condenada, que comia carne, que fumava, que bebia café, sabe? Então, tipo, fazia de tudo como que é um ser humano, entre aspas, normal. Mas isso é o ser humano primitivo, isso não é um ser humano real que é para estar numa transição planetária, não é assim que a gente é para estar vivendo. A gente não tem, esse ser humano não é um ser humano de consciência. Então, assim, da noite para o dia, eu não tô brincando, foi da noite para o dia, eu parei com tudo. Com a bebida, com o cigarro, com a carne, nada me entrava, porque modificou o meu corpo, modificou a minha consciência. Não fiquei mais doente, não aconteceu mais nada na minha vida, tá entendendo? Isso tudo começou a trazer todas essas modificações Isso também. foi já em contato com os arcturianos? Isso foi tudo com os arcturianos. Tudo em contato com eles, não foi nada antes, foi tudo em contato com eles. Então trouxe todas essas modificações. E quando as pessoas começam a fazer os envios de reiki arcturiano comigo, começam a também ter esse tipo de transformações na vida delas também. Porque é essa que é a nossa evolução. A gente vai chegar nesse ponto de que a gente não tem vícios, que a gente não tem mais esse instinto primitivo de que a gente achar que tem que ter esse egocentrismo, que nós somos como é que é, o topo da cadeia alimentar também. Não, não é isso que a gente. Essa não é a realidade de um ser humano evoluído. Isso é um ser humano primitivo com falta de consciência, não é um ser humano com consciência. As questões do lixo também, né? Todas as questões das escolas que a gente estava falando, né? De agregar a criança a se desenvolver, ao amor próprio. Então, tudo isso está aglomerado, tudo isso está junto. Então, o reiki arcturiano trabalha com todas essas questões que é a própria evolução do próprio ser humano. Isso de uma forma bem resumida, tá? Porque se eu for falar do reiki arcturiano, eu já ficar aqui de umas 3 horas conversando. Uhum. Na parte, assim, da aplicação prática, né? Como que você instrui uma pessoa que quer receber um atendimento? Marca um horário, tem que ser ao mesmo tempo, você aplicando, ela recebendo, ao vivo, vídeo chamado, como é que faz? Boa pergunta. É que assim, como eu estava dizendo que o reiki arcturiano é uma atualização, isso tem 2 contextos. O que significa isso? Um deles é, como é uma atualização e a gente está entrando nessa sintonia, tu já parou para reparar como o ser humano ele não está paciencioso, como ele quer as coisas práticas. Já Sim. notou isso? Tudo tem que ser para ontem, rápido, não pode ser assim. Tudo essa é a sintonia que a gente está vivendo agora. Então, para quem que for fazer a sintonização do reiki arcturiano, que isso eu também faço, é uma sintonização extremamente prática. Não exige 500 mil símbolos, 300 mil decoração, não tem nada disso. Porque também faz parte desse nosso desenvolvimento, dessa nossa evolução. Tanto é que, por exemplo, meu filho já tem a sintonização. Porque se eu fosse ensinar para ele o método antigo, ele já ia parar, não queria mais saber. Que é maçante, ele não ia querer ter interesse. Se adaptar, realmente. É adaptação, por isso que é atualização. Então, é uma coisa rápida. E também tem essa questão de como a gente está tratando de questões que é expansão, e expansão é uma expansão da consciência, então isso a gente gera uma consciência de que a energia, ela não é só do aqui, eu com aqui, com a pessoa do meu lado, ela não tem barreiras, ela não tem distância, então os meus atendimentos todos, sem exceção, eu só faço a distância.
É só a distância, eu não preciso ter um espaço físico, a pessoa não precisa se deslocar lá da casa dela para vir fazer isso também, para muitas pessoas é super maçante isso, exige tempo, exige, sabe, de largar a agenda dela, isso não precisa fazer. Isso tudo a gente faz online, eu faço tudo online com a pessoa, a gente marca tudo ali na hora, é tudo prático. É uma questão prática. O reiki epicuriano surgiu de uma praticidade. Eu acho que eles escolheram a pessoa certa para isso, porque eu sou prática. Nossa, eu tô nesse time também, viu? E acho que essa praticidade, ela é necessária, não precisa ser, sabe, uma coisa extensa, Complicada. Quem complexa, complica né? é o ser humano. É isso que eles me passam. É, exato. E às vezes eu percebo até o seguinte, tem pessoas que precisam do complexo, do complicado, do difícil, porque é a forma que ela tem validar para validar a cura, né? Por Se isso for que eu simples demais, criei. não é possível, né? Então a Sim. pessoa nem aceita uma cura simples, né? Por isso Mas eu que eu acho que criei sim. os dois. Eu tenho duas formas de tratamento em si. Ai, É o reiki uma forma epicuriano, mais que é para tradicional. atrair essas pessoas mais que nem nós, que tá nessa sintonia da agilidade, da praticidade, que tá tudo certo e consegue se conectar fácil. Como eu criei os encontros do Cristal da Luz, que são para essas pessoas mesmo que precisam, e eu abordo todas as fases da vida, desde antes de nascer, com o nascimento, todo o desenvolvimento, e faço a pessoa mesmo manusear, então ela toca. Então eu agreguei as duas coisas, eu faço todas as minhas terapias dessa forma mais prática, como eu também ainda agrego a parte da evolução com a pessoa que precisa dessa questão mais mão, mais atrás, mais palpável, mais demorado, nada prático. Eu faço os dois. Eles escolheram a Entendi. pessoa perfeita para isso. Legal, muito bom. Pri, então, assim, eu quero saber como é que uma pessoa que não te conhece, que quer conhecer você, quer conhecer o seu trabalho, como que ela te encontra nas redes? Então, ela pode contatar comigo no Instagram, que é @reikiarquituriano. Também no Facebook, que é Priscila Gil, Reiki Arcturiano. Também no Facebook, como Reiki Arcturiano. No YouTube, Reiki Arcturiano. No Telegram, Reiki Arcturiano. No canal do WhatsApp, Reiki Arcturiano. Tudo é Reiki Arcturiano. Legal, Pri. Então, eu vou deixar disponível todas essas redes aqui nos nossos canais, tá bom? Eu agradeço de coração todas essas partilhas que você trouxe. Acho que daria para a gente conversar ainda por muitas horas. É muito tema, muito Muito assunto. conhecimento, muita sabedoria, né, que você traz, muita luz também, essa leveza, né, em trazer. É incrível como você traz tanto conteúdo assim, com essa leveza, com essa amorosidade. Então, agradeço mais uma vez a presença, tá bom? A energia, que é uma coisa única sua e você está nos agraciando, expressando a sua verdade e as suas vivências. Então, isso não tem preço, só tem valor, né? Agradeço demais. E eu vou pedir para você, assim, deixar um recadinho para as pessoas que forem te ouvir, seja pessoas que já conhecem você, o seu trabalho, mas pessoas que estão buscando, né, melhorar, refinar e se alinhar cada vez mais com o propósito de sua alma. O que você tem a compartilhar? Olha, o que eu tenho para dizer é aquilo que eu acredito, sabe? Eu acredito que nesse processo, tudo que a gente está vinculado com a energia do amor é o que está certo. Eu sei, eu não tenho religião, mas eu busco só o que diz e condiz com o amor. Então, eu tô nessa sintonia do amor. Então, se a pessoa quer mesmo evoluir, se ela quer mesmo expandir, se ela quer mesmo melhorar, se conecta com a energia do amor que não tem erro. E quando eu digo que é energia do amor, é energia do amor com o todo, é com todos e com nós mesmos, sabe? É uma energia única. Então não tem como errar. Então é se conectar com o nosso coração, é se conectar com essa energia, é se conectar com o nosso próprio Deus. Cada um tem seu Deus e se conecta com o seu Deus, não tem problema nenhum. Mas com essa energia desse Deus amoroso, sabe? Esse amoroso com todos, sem exceção. Então, para mim, o amor é a única coisa que existe e é o que eu sigo. Então, se for dizer que eu tenho uma religião, eu sigo o amor. É essa religião que eu sigo, é a minha verdade que eu sigo, e é isso que eu sigo, que eu peço para todas as pessoas. Se tem amor, gente, não falta nada. Não falta nada. Amor é a base de tudo, o amor que precisa essa terra e todas as famílias, todos os lares, e cada vida de cada um. Gratidão demais, Pri. Nossa, sem palavras, viu? Você já é minha amiga já para sempre.
Ah, era, viu? Gratidão pela partilha, por tudo. Já agradeci, mas fica aqui todo o meu amor também pra você, tá bom, querida? Gratidão mesmo. Que é isso, galera. Finalizamos por aqui nessa conversa, nesse encontro. E espero que eu possa trocar muito mais com você, porque essa luz é genial, realmente. E muito legal, muito divertido, tá? Valeu. From side to side.